todos. Essa é a nossa aula número 8 da série vermelha do módulo de hematologia. A gente vai falar um pouco nessa aula sobre as anemias hemolíticas, um pouco mais especificamente. Então, a gente vai mostrar aqui uma divisão que existe na classificação das anemias hemolíticas, que é a divisão em anemias hemolíticas hereditárias e adquiridas. Entre as anemias hemolíticas hereditárias, a gente tem aqui um esquema da membrana, porque muitas dessas anemias hemolíticas de caráter hereditário são causadas por alterações nas proteínas da membrana eritrocitária. Então, a gente tem aqui, entre as anemias hereditárias, alterações no metabolismo enzimático. Um exemplo mais clássico seria a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa é uma enzima responsável por uma parte importante do metabolismo eritrocitário e que, quando deficiente, vai diminuir a vida útil eritrocitária. Então, a falta da glicose 6-fosfato desidrogenase cria uma quantidade maior de radicais livres dentro da hemácia, lesando a membrana eritrocitária e proporcionando, então, uma sinalização para o macrófago retirar essa hemácia de circulação mais precocemente. As hemoglobinas anormais também fazem parte desse grupo de anemias hemolíticas hereditárias. A gente tem como exemplo a hemoglobina S, que causa anemia falciforme. A gente sabe que essa hemoglobina alterada por conta de uma mutação genética muda a composição de aminoácidos, diminuindo a solubilidade dessa hemoglobina, e aí você tem então a cristalização dessa hemoglobina dentro da célula, formando então aqueles cristais em forma de agulha, o que transforma a hemácia em forma de foice. Essa forma de foice é uma forma rígida e sofre hemólise dentro da circulação ou é fagocitada precocemente pelos macrófagos esplênicos também. Mais uma causa de anemia hemolítica. E uma outra alteração hereditária, que chama-se esferocitose hereditária ou microesferocitose hereditária, que pode ser herdada e que vai transformar a composição proteica da membrana eritrocitária. Então, essa membrana apresenta, então, pontos que são reconhecidos pelo macrófago e o macrófago tenta fagocitar essas células. Como a quantidade de células alteradas é muito grande, a quantidade de macrófagos não dá conta de fagocitar todas essas células, então eles fagocitam parte das células. Essas células se rearranjam e voltam para a circulação, fugindo dos macrófagos, da tentativa de fagocitose, e se rearranjam na forma de esferócito. Então, você tem essa quantidade muito grande de esferócito em circulação nas anemias hemolíticas causadas pela esferocitose hereditária. Aqui a gente tem só uma ilustração da membrana para mostrar a quantidade de proteínas diferentes que existem. Então, a gente tem aqui a microesferocitose hereditária, com esse triângulo azul aqui, ela é a responsável, quando você tem esferocitose hereditária, essas proteínas são responsáveis por essa estrutura celular. Então, a microesferocitose hereditária, essa proteína de forma de triângulo aqui, anquirina, ela vai estruturar a membrana eritrocitária, e você tem outra alteração de membrana conhecida, chamada de eliptocitose hereditária, que vai provocar o formato elíptico ou oval nas hemácias, também por uma alteração na estrutura da membrana eritrocitária. A eliptocitose também é uma anemia hemolítica, porém muito mais branda do que a esferocitose hereditária. Mas para mostrar como aqui a gente tem uma rede complexa de proteínas para formar esse arcabouço que sustenta a estrutura bicôncava da hemácia. Então, qualquer alteração nessas proteínas pode provocar uma mudança importante no comportamento fisiológico dessa célula, aumentando a sua probabilidade de ser fagocitada mais precocemente, criando, então, um quadro hemolítico aí. Aqui, as alterações divididas por suas proteínas, Então, a gente tem as alterações da membrana de esferocitose lá, com alterações que vão modificar a ligação, principalmente da espectrina-actina. Na eliptocitose existem defeitos na espectrina e outros na proteína 4.1 e na glicoforina C. E na piropoiclocitose, que é uma doença muito rara, uma doença hemolítica muito rara, onde existe uma desagregação da espectrina e, nesses casos, a gente não consegue encontrar uma hemácia no formato
habitual, no formato normal. Todas as hemácias têm o formato alterado, é uma doença muito grave, mas muito rara também. Na esferocitose hereditária, que é uma das anemias hemolíticas mais frequentes, né, a gente tem reticulocitose e policromatofilia, porque, como a gente já comentou, a hemólise acontece fora da medula. Então, o ambiente medular é saudável e ele produz hemácias normalmente. Então, quando existe uma hemólise abrupta, a medula responde imediatamente. Então, existe aumento da quantidade de reticulócito em circulação e esses reticulócitos criam um aspecto policromatofílico nessas hemácias, ou seja, mais azulados. A anemia é variável, porque se existe hemólise muito intensa, a anemia é mais profunda. Se existe hemólise mais branda, a anemia é mais suave ou mais discreta. Podem aparecer eritroblastos em circulação. Na resposta medular, são lançados em circulação as formas mais jovens da série eritróide. Não só reticulócitos, mas eritroblastos podem circular também. Uma grande quantidade de esferócitos, de microesferócitos, a gente vê aqui na fotografia, né? Aqui essas células bem pequenininhas, com um citoplasma bem preenchido de hemoglobina, e as outras aqui mais normais, uma célula maior, com esse halo claro central, que é o aspecto mais característico, mais típico das hemácias. A icterícia flutuante no sentido de que você vai ter bilirrubina aumentada nos momentos onde há hemólise. Nos momentos em que está tudo bem, a bilirrubina fica normal. Então, esses níveis flutuam para cima e para baixo de acordo com as crises hemolíticas. O aumento do baço, a esplenomegalia, acontece se essa anemia é crônica. Então, esse tecido esplênico está empenhado em fagocitar hemácias alteradas cronicamente, então acaba havendo um aumento do baço. E o diagnóstico da esferocitose hereditária pode ser feito através da curva de fragilidade osmótica. Como é que é esse teste? A gente submete as hemácias, a amostra do paciente, a um gradiente de concentração de cloreto de sódio, testando a osmolaridade, a resistência à osmolaridade. Então, nessa linha verde aqui, a gente tem a variação normal, ou seja, hemácias normais vão resistir até uma concentração próxima a 0,5% de cloreto de sódio. E daí para frente elas começam a hemolizar, porque já é uma concentração muito baixa de cloreto de sódio. Lembrando que a osmolaridade é em 0,85, 0,9 concentração de cloreto de sódio. O que é osmolaridade? A quantidade de água que entra na hemácia é a mesma quantidade que sai da hemácia. A hemácia continua do jeito que está, nem maior e nem menor. O que a gente faz? A gente prepara uma sequência de tubos com um gradiente de concentração de cloreto de sódio e coloca alíquotas dessa amostra ali dentro. Então, se houver uma quantidade maior de esferócitos, começa a haver hemólise em concentrações ainda muito próximas da osmolaridade. Então, a gente identifica a presença desses esferócitos aumentados, dessa fragilidade osmótica, porque começa a aparecer hemólise em áreas ainda muito próximas aqui do período da faixa de osmolaridade. Então, em 0,7, 0,75, a gente já começa a ter hemólise. Aí a curva da esferocitose hereditária é uma curva sigmoide, assim, desviada para a direita no gráfico. Existem algumas situações em que a quantidade de esferócitos não é muito grande e a gente pode fazer essa curva de fragilidade osmótica incubada. O que acontece nessa situação? A gente estressa essa amostra, mantendo em banho-maria 37 graus por 24 horas, e no dia seguinte repete o teste. Obviamente que a submissão dessas hemácias a esse estresse de temperatura, 37 graus durante 24 horas, faz com que as hemácias mais velhas se rompam com mais facilidade. Então, você repara que a variação normal está desviada para o lado direito também. Mas a curva dos esferócitos está bem mais para o lado direito. Então, a gente pode fazer uma confirmação dessa curva, da presença desses esferócitos com a curva que a gente chama de curva de fragilidade osmótica incubada. É um teste muito simples, laboratorial, só usa água, cloreto de sódio e um espectrofotômetro, mas é um teste trabalhoso por conta da quantidade de diluições que você tem que fazer. Mas é um teste muito simples e muito revelador. A eliptocitose hereditária, como eu disse, é uma alteração da membrana eritrocitária também, mas que leva a uma anemia hemolítica mais branda. Então, a presença dessas células em formato ovalado
é muito característica, a gente chama atenção para que elas se orientam em várias direções, então não há todo mundo apontado para um lado só, né? É importante que a gente faça essa observação, que você tem hemácias orientadas para todos os lados, e o critério diagnóstico é pelo menos 25% dessas células em forma elíptica ou oval. A icterícia também é flutuante, mas é muito discreta, não existe uma hemólise intensa nos casos de liptocitose, é muito comum que a gente se depare com um paciente adulto com uma liptocitose hereditária e que nunca foi descoberto, nunca teve nenhuma intercorrência clínica, nunca descobriram a presença dessa doença nesse paciente, nunca procuraram ou nunca se deram conta da presença dela, porque nunca houve nenhuma sintomatologia mais característica. O baço é ligeiramente aumentado, porque essas hemácias, querendo ou não querendo, elas têm uma vida média menor do que 120 dias, e a sintomatologia é bem mais discreta, tanto nos aspectos laboratoriais, como na sintomatologia clínica. A deficiência de G6PD é uma deficiência comum no Brasil, né? Aqui está o mecanismo metabólico da G6PD, ela participa dessa conversão aqui da glicose 6-fosfato para a glicose 6-fosfogluconato. Então, é uma reação importante para a manutenção da saúde eritrocitária, do metabolismo eritrocitário. E quando você tem a diminuição dessa enzima, você aumenta a quantidade de agentes oxidantes dentro da célula, o que lesa a membrana eritrocitária de dentro para fora, causando então o reconhecimento dessa hemácia pelo macrófago e a sua fagocitose. A deficiência de 16PD é uma herança ligada ao sexo, essa deficiência está no cromossomo X, então as representantes do gênero feminino são portadoras do defeito, da alteração genética, mas os doentes são os indivíduos do gênero masculino. E essa deficiência de 16PD causa uma maior rigidez na membrana, como a gente comentou, e a destruição repentina das hemácias. O interessante dessa situação é que essa destruição ela pode ser mediada por substâncias químicas das mais variadas origens, medicamentos, corantes alimentares, alimentos. Existem uma série de substâncias, uma série muito grande, uma lista bem grande de substâncias que podem provocar a hemólise nesses indivíduos deficientes de G6PD. Essa anemia hemolítica em especial a gente chama de uma anemia hemolítica não esferocítica, então não há uma produção muito grande de esferócitos. Pode haver uma macrocitose por conta da reticulocitose nos momentos de hemólise, e uma das células típicas dessa alteração é essa aqui, que parece uma bolachinha, um biscoitinho com uma mordidinha, né? Chamado de bite cell mesmo, ou hemácia mordida. Esse tipo de célula é bem típico da deficiência de 16PD, e a gente explica por quê. Porque na deficiência de 16PD, essa alteração metabólica leva à formação desses aglomerados intraeritrocitários, que são chamados de corpos de Heinz, que se localizam na parte interna da membrana citoplasmática do eritrócito. E aí o macrófago reconhece isso aqui e tenta fagocitar. E quando ele tenta fagocitar, ele pode tirar um pedaço da hemácia. E por isso que forma aquele formato de como se fosse uma meia-luazinha, assim, como se fosse uma mordida mesmo na hemácia por conta da formação desses corpos de Heinz. Uma coisa que a gente deve chamar a atenção nessa anemia hemolítica hereditária, em particular, é o seguinte: o indivíduo com deficiência de G6PD, ele não consegue produzir a quantidade adequada de enzima dentro de cada eritrócito. Mas a hemácia mais jovem, ela consegue resistir melhor a essa deficiência. À medida que essa hemácia envelhece e acumula uma quantidade maior de lesão na membrana, essa hemácia sofre mais, a hemácia mais velha. Então, quando existe a crise hemolítica precipitada por uma droga ou por um alimento, quem é destruído, as hemácias que são destruídas, são essas hemácias mais velhas, justamente as que estão mais carentes de G6PD. Então, quando a gente vai fazer um teste, uma dosagem de G6PD, é importante que a gente não faça essa dosagem após a crise hemolítica. E é justamente o momento em que o paciente teve a crise hemolítica, vai ao médico, o médico pode suspeitar de deficiência de G6PD, manda o paciente ao laboratório para colher
a amostra. É justamente nessa hora que a gente não deve colher, porque nesse momento, as hemácias que sobraram são aquelas que apresentam níveis mais próximos do normal de G6PD. As que eram mesmo deficientes já foram todas destruídas. Então, é necessário que a gente aguarde alguns dias, algumas semanas, para fazer um teste após a crise hemolítica. Então, não fazer o teste logo após a crise hemolítica, aguardar algumas semanas. Além das células, das Bite cells, a gente pode ver essa célula em blister ou hemiestroma, essa célula que parece dividida ao meio, né? Metade tem hemoglobina e metade não tem. Né? Esse também é um aspecto típico dos aspectos morfológicos aí da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. E aqui tem uma lista enorme de medicamentos que podem disparar, podem ser o gatilho para a crise hemolítica do deficiente de G6PD. Se vocês tiverem curiosidade, é só entrar na internet e colocar lá G6PD medicamentos, vai aparecer uma lista quase que interminável de substâncias que podem provocar a hemólise em indivíduos deficientes de G6PD. As anemias que compõem o grupo das anemias hemolíticas adquiridas, né, são algumas em que você não tem nada a ver com a coisa hereditária, são, o nome está dizendo, adquiridas. E dentre essas, a causa mais frequente, por incrível que pareça, são as reações transfusionais, as incompatibilidades transfusionais, principalmente pelos grupos ABO e RH. Essa é a principal causa de anemia hemolítica adquirida. E temos também a doença hemolítica do recém-nascido, que é aquela incompatibilidade entre a mãe e o feto. Geralmente, quando o feto é RH positivo e a mãe é RH negativa e já está sensibilizada numa gestação anterior com uma criança de RH positivo. Né? No primeiro parto, se o feto é positivo, na hora do parto a mãe é sensibilizada por esse RH positivo e começa a desenvolver anticorpos anti-D ou anti-RH, e aí, numa segunda gestação, esses anticorpos atravessam a placenta e podem causar uma reação hemolítica no recém-nascido. As síndromes de fragmentação também são exemplo de anemias hemolíticas adquiridas e elas podem ser causadas por próteses vasculares, próteses cardíacas, por um quadro muito grave que foi muito frequente durante a pandemia da Covid, que é a coagulação intravascular disseminada, em que existe a formação de trombos intravasculares, em que as hemácias batem, se chocam com esses trombos e podem se romper ou se deformar de forma muito importante, diminuindo a sobrevida dessas células. Então, também a coagulação intravascular disseminada é um quadro patológico muito grave que exige uma intervenção também muito rápida do corpo clínico e é uma doença que é diagnosticada somente no laboratório. Não há diagnóstico clínico para a coagulação intravascular disseminada. Infecções como a malária, a gente sabe que, né, o parasita, o plasmódio é um parasita intraeritrocitário, portanto, a presença desse parasito faz com que a hemácia seja destruída. O crescimento do parasito dentro da célula destrói a hemácia em ondas. Né? A gente sabe que a malária ela apresenta crises hemolíticas periódicas, né? em períodos fixos de tempo, à medida que há o desenvolvimento do parasita no interior da célula. Algumas pessoas podem ser idiosincrasicamente sensíveis a determinados agentes químicos, substâncias domésticas, como desinfetantes, inseticidas, etc. Então, existem pessoas que são sensíveis, por exemplo, uma tinta, um solvente, um produto doméstico, como um produto de limpeza, um desinfetante. Então, são pessoas que podem desencadear reações hemolíticas por conta desses produtos. Por contato ou mesmo inalação. A gente vai falar um pouco da anemia hemolítica do recém-nascido, a gente falou, né? Essa anemia, quando é causada por essa incompatibilidade materno-fetal, geralmente por conta do RH, ela causa uma anemia importante nas primeiras 24 horas de vida. Então, a criança já nasce ictérica porque a hemólise já está acontecendo dentro do útero, porque a mãe possui anticorpos anti-D, anti-RH. Então, esse anticorpo, como é um anticorpo IgG, ele atravessa a placenta e pode afetar a
a hemácia do bebê, causando hemólise. Então, a criança já está fazendo hemólise dentro do útero. Então, já nasce ictérica. Essa icterícia, se atingir níveis muito elevados, pode atingir ou levar a um quadro que a gente chama de kernícteros. O kernícteros é uma icterícia muito intensa em que essa bilirrubina acaba sendo depositada no sistema nervoso central. E aí causa lesões irreversíveis neurológicas. Então é um quadro muito grave que deve ser evitado a todo custo. Esses anticorpos são do tipo IgG, como eu falei, IgG anti-D, então eles atravessam a placenta e podem hemolizar as células do feto ainda dentro do útero. Existe essa condição, depende dessa incompatibilidade entre mãe e feto. Então, como eu já comentei, é preciso que a mãe seja RH negativa, o feto seja RH positivo. E na hora do parto existe o contato do sangue positivo do feto com o sangue materno e nesse contato a mãe, então, desenvolve, se sensibiliza com RH positivo, com anti-D, com D, o antígeno D, e desenvolve o anticorpo anti-D. Numa segunda gestação, se o feto for positivo, a mãe já possui esse anticorpo e vai causar hemólise no feto. Então, é preciso que exista essa incompatibilidade para que a doença hemolítica do recém-nascido aconteça. Está aqui a doença hemolítica do recém-nascido, a criança é RH positiva, a mãe negativa. Durante o parto, a mãe entra em contato com as hemácias positivas, desenvolve, então, o anticorpo, quadradinho amarelo aqui, contra as hemácias positivas. Numa segunda gestação, esses anticorpos atravessam a placenta e podem afetar, hemolizar as células do embrião ou do feto. O diagnóstico para esses testes é o teste direto da antiglobulina ou teste de Cumbs direto, né? Uma nomenclatura mais antiga, né? E o que você tem? Você tem o eritrócito aqui com o antígeno ligado à sua membrana. A gente usa um soro anti-imunoglobulina, que é o soro de Cumbs, anti-imunoglobulina ou anticomplemento, que geralmente é uma IgM. O que vai acontecer? Se houver o antígeno, esse soro que tem um anticorpo anti essa proteína aqui, ele aglutina essas hemácias cobertas de antígeno e formando uma roseta, uma aglutinação, o que revela o teste positivo. Você diz, então, que a hemácia estava coberta ou por anticorpo incompleto ou por um complemento. E você, então, identifica esse paciente como um paciente positivo para o teste de Cumbs. As hemácias estariam sensibilizadas, então. Finalmente, a gente tem aqui a malária, que é uma causa importante de anemia hemolítica, principalmente nas regiões mais tropicais. Aqui no Brasil você tem o centro-oeste e o norte do país, região norte do país, onde existem muitos casos de malária. E a hemólise, essa hemólise da malária é uma hemólise intravascular, portanto, ela leva à lesão renal a médio e longo prazo. Pode causar uma série de outras intercorrências, como a trombocitopenia nessa fase mais aguda, a deseritropoiese, ou seja, essa hemólise constante acaba atrapalhando a hematopoiese normal, causando uma formação da linhagem eritroide prejudicada. Então, a malária é uma anemia de doença crônica, pode levar a uma anemia de doença crônica, né, por conta dessa anemia infecciosa, essa infecção que perdura por muitas semanas ou até mesmo meses. Então, sem tratamento, é muito comum que os indivíduos das regiões mais isoladas do norte do Brasil, que não têm acesso à saúde pública, tenham malária direto. Eles se contaminam cronicamente, né? São contaminados cronicamente com a malária. E são indivíduos que, às vezes, apresentam sequelas gravíssimas dessa infecção. Então, a gente fica por aqui. A gente volta na próxima aula com um outro assunto. Eu aguardo vocês lá. Até lá!